Estou aqui. Boa noite, nós estamos hoje dando início à nossa quarta live sobre educação e hoje nós iremos desenvolver o tema da educação especial, da inclusão, com o tema inclusão escolar, o que é, por quê e como fazer. E contaremos com a presença, estimada, valiosa presença da professora Maria Tereza Egler Mantuan, que é pedagoga, mestre e doutora em educação pela Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, professora colaboradora do programa de pós-graduação em educação na mesma universidade e uma referência nacional no trabalho com a educação especial e com a inclusão. Vou deixar a professora Tereza também, a professora Mantuan, fazer a sua apresentação para nós e assim nós damos início. Então, em primeiro lugar, boa noite a todos, a todas que estão nos ouvindo, nos vendo. Que felicidade podemos ter tecnologia para chegarmos até Tomé-Açu. Eu estou em São Paulo, em Campinas, não sei quantos mil quilômetros nos separam, no entanto, estamos tão pertinho e tenho certeza que nós vamos aproveitar bem esse nosso encontro. Foi com muito, muito carinho que eu aceitei o convite do professor João Carlos e eu espero poder ser útil a todos e a todas que me escutam, trazendo esse tema que, para mim, é muito importante, tem tudo a ver com a minha caminhada como professora. Eu sou professora há 56 anos e já lecionei tudo quanto nível, etapa de nível básico, nível superior, e a ideia de inclusão, ela me encantou há anos atrás, mais precisamente em 1987, mas depois, em 92, quando eu já tinha defendido o meu doutorado, e eu pude presenciar, vivenciar o que é o desenvolvimento intelectual de alunos quando eles saem de uma escola especial, de uma classe especial, e passam a estudar junto com os colegas nas escolas e nas salas comuns. Para mim, na minha tese de doutorado, isso ficou muito claro, e na de mestrado também, e a partir daí eu comecei a estudar, né, a inclusão em outros países, e até 2008, desde 93, por aí até 2008, a gente foi se preparando, conhecendo o que é fundamental numa rede para que as suas escolas sejam escolas inclusivas, e, finalmente, a partir de 2008, escrevemos a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, e pudemos, então, com essa nova política de educação especial, garantir alguma coisa que já estava na nossa Constituição em 1988, uma vez que a nossa Constituição preceitua a educação para todos indistintamente, e segundo a capacidade de cada um. É direito de todos estudar com seus pares, ou seja, com aqueles que são da sua geração, em escolas comuns, em escolas de todas as crianças e de todos os jovens, e os pais são
ou responsáveis são aqueles que garantem que esses meninos e essas meninas, desde pequenos, estejam todos na escola, matriculados, frequentando os mesmos ambientes escolares. Então, o que eu queria inicialmente era mostrar a vocês uma apresentação que eu fiz para nos ajudar a ir entendendo toda a dinâmica da inclusão, da educação inclusiva e da educação especial integradas, tá certo? Então, eu vou apresentar uma tela para todos, aguardem um pouquinho, que vem já. Pronto, todo mundo está enxergando, né? Então, que eu inicio a nossa apresentação fazendo uma distinção entre o que é integração e inclusão. São modos diferentes de se inserir as crianças, sejam as crianças da educação especial, seja qualquer criança nas escolas. A integração é um modo de inserção que é condicionado à capacidade de um estudante acompanhar a sua turma em qualquer nível, qualquer etapa do ensino básico e do ensino superior. A inclusão é um movimento bastante antigo da política de educação especial, inclusive de 1994. Agora, a integração, voltando, ela é um modo de inserção de qualquer aluno, não precisa ser aluno da educação especial. Às vezes o menino morava muito longe, não tinha escola, não tinha quem pudesse levar para a escola. Então, quando ele conseguia ser matriculado na escola, ele já tinha 9 anos. E porque ele ainda não estava alfabetizado, ou porque ele não conseguia acompanhar, ele ia para uma sala especial, ele ia para uma sala de reforço, antes dele poder frequentar, junto com os meninos de 9 anos da sua idade, a sala de aula, que seria a sala de aula dele. Então, ele ficava se preparando. E se ele não conseguisse se preparar, dificilmente ele ficaria na escola. Muitas vezes ele esperava mais idade para frequentar a educação de jovens e adultos, e muitas vezes ele não voltava mais para a escola. E ele ficava sem aprender a ler, sem aprender a escrever. E muitos alunos da educação especial também faziam essa tentativa de se prepararem para frequentar a educação comum. E, quando não dava certo, continuavam nas escolas e classes especiais. Mas, no caso de alunos com educação especial, a gente tinha até alunos de 10 anos no primeiro ano do ensino fundamental, o que, afinal de contas,
não tem o menor cabimento. Né? Como é que um menino que já viveu 10 anos tem condição de estar na mesma classe de meninos de 6 anos, só porque ainda não conseguiu se alfabetizar? Então, não havia inclusão, havia integração. Aqueles que conseguissem acompanhar os outros colegas, mesmo tendo, no caso de alunos da educação especial, mesmo tendo mais idade, ficavam lá nessa classe com uma defasagem enorme, né, de anos série, mas aqueles outros que não tinham, que não eram alunos da educação especial, esses, no geral, debandavam, evadiam. Né? Então, a integração é um modo de inserção que não podia continuar como estava. A partir do final dos anos 90, o movimento em favor de uma escola para todos começou a ficar cada vez mais forte, porque muitos movimentos estavam eclodindo no mundo inteiro em favor de as pessoas não serem segregadas, não serem discriminadas por uma diferença que pudessem ter em relação aos demais. Então, começou a surgir, por exemplo, na Itália, que foi o primeiro país, um movimento para que se acabassem com os manicômios. E logo em seguida, com as salas de educação especial, e daí por diante. E começou toda essa luta, né, em favor de pessoas, de minorias segregadas, discriminadas por um único atributo, seja uma deficiência, seja o fato de serem negros, mulheres, homossexuais, todos esses que vocês sabem, essas pessoas que em sociedades que não são evoluídas, nesse caso a nossa também, né, infelizmente, não conseguem, né, conviver bem e como convivem com os demais, né, com essas pessoas. Então, o movimento de inclusão é um movimento mais recente que o movimento de integração. O movimento de integração ele é de muito antes de 1994, mas ele foi consagrado pela Política de Educação Especial de 94. Já o movimento de inclusão, né, tem a ver não mais com uma inserção condicional, como era no caso da integração, mas de uma inclusão incondicional, total, de todos nas escolas comuns. Então, a partir de 2008, o Brasil tem um grande marco educacional, que é a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva. Essa política de 2008, ela trouxe uma compreensão maior sobre a inclusão, porque, na verdade, a primeira pergunta que eu faço no meu livro, inclusão escolar, o que é? Eu vou responder agora. O que é inclusão escolar? Inclusão escolar é estar com todos. Estar com todos. Conviver. Compartilhar. Cooperar. Isto, estar com todos, não é a mesma coisa de estar junto. Estar junto, a gente está, por exemplo, na rua caminhando.
tem não sei quantas pessoas junto com a gente. Mas a gente está com uma pessoa que está do nosso lado, que é o nosso amigo, que é o nosso familiar, com quem a gente saiu para fazer uma compra, com quem a gente está conversando, com quem a gente está compartilhando daquela ida à cidade. Estar junto é estar junto com todo mundo que está na rua, com quem a gente não está conversando, mas com quem a gente às vezes até pode estar olhando um para o outro, etc., mas que nós não estamos com todas aquelas pessoas. Nós estamos junto com aquelas pessoas e com uma ou duas pessoas que saíram de casa conosco, que estão fazendo um passeio conosco, uma compra conosco, e também estamos com pessoas que podem estar andando na rua e que nos encontram, que conversam conosco, que convivem aqueles instantes conosco. Então, estar com tem a ver com inclusão. Estar junto, não. Vejam, a gente está junto com tanta gente na escola, mas a gente está com os colegas da gente na sala de aula. Com a inclusão, a gente está com todo mundo, seja na sala de aula, seja no refeitório, seja no parque, porque a escola é um ambiente de convivência de todas as idades, de todas as turmas, dos professores, dos funcionários, com as crianças, com os jovens que frequentam aquela escola. A escola é uma comunidade, olha o com de novo. Ela não é um lugar onde a gente está junto, é um lugar onde a gente está com o outro, aprendendo, brincando, conversando, trocando ideias, etc. Inclusão tem a ver com isso. Quando existem pessoas que estão junto, mas não estão com todos os colegas na escola, nós não temos inclusão. Isso é muito importante para a gente entender o que é inclusão. Inclusão é convivência, compartilhamento, estar com a pessoa, tá? E isso não é fácil. É fácil estar junto. A gente, por exemplo, entra num ônibus para ir até Belém, senta. Mesmo com os conhecidos que estão sentados lá no outro banco, a gente está junto, porque a gente não está viajando com aquela pessoa. A gente está no mesmo ônibus, junto com aquela pessoa, mas a gente pode estar com uma pessoa que está indo conosco para Belém. Ou então a gente pode estar com outra pessoa que é um amigo que a gente encontra no ônibus, que a gente até muda de lugar para poder estar com ele, conversar e compartilhar aquela viagem, certo? Mas essa ideia não está ainda muito clara para muita gente, porque quando a gente inclui um aluno numa sala, a gente inclui, ou seja, a gente tem que receber essa pessoa para estar conosco, e não junto da gente naquela sala, numa cadeira ao lado, com uma lição adaptada, com um professor de apoio ou um estagiário de apoio. Isto não é estar com os colegas, porque ele não está fazendo a mesma lição, porque ele não está convivendo, porque ele está apartado
mesmo estando no mesmo ambiente, porque a professora deixou ele ao lado de um estagiário, de um tutor, para que ele consiga fazer o seu trabalho. Então, ele não tem um trabalho cooperativo com com os outros colegas. Então, a inclusão em determinadas salas não é inclusão, é apenas mais uma pessoa na sala, mas isolada das demais. E, às vezes, isolada até no pátio, no parque, porque está junto, mas não tem trocas, não tem convivência. A Política Nacional de Educação Especial, ela veio para apoiar a inclusão de alunos com deficiência nas escolas comuns, para que esses alunos com deficiência, também alunos com transtornos do espectro autista e alunos superdotados, não ficassem de lado, não ficassem junto, mas ficassem numa escola com os seus colegas, aprendendo conjuntamente. Tá? Bom, essa política, ela tem já muitos anos. Ela aconteceu em 2008, de 2008 para 2020 são 12 anos. E já era hora dela ter sido melhor compreendida em todas as municipalidades, redes de ensino, no Brasil todo, porque 12 anos é muito tempo. Ocorre, minha gente, que a nossa escola não é uma escola ainda inclusiva. E essa política foi escrita para que as escolas se tornassem ou se aprimorassem em relação à inclusão. E isso está demorando um pouco. Por quê? Porque os alunos da público-alvo da educação especial, que foram estabelecidos em 2008 como esses 3 públicos: alunos com deficiência, alunos com autismo e alunos superdotados. Eles não são os mesmos alunos da educação especial antes de 2008. Porque antes de 2008, minha gente, eu não sei se continua em muitas cidades ainda, mas eu acredito que sim, pelo que eu conheço do Brasil todo, antes de 2008, era muito comum uma criança que não ia bem numa sala comum, tinha dificuldade de aprendizagem, tinha dislexia, tinha dificuldade de problema de comportamento, problema de atenção, elas irem para as classes especiais. Não aprendia como o resto da turma? Manda para a classe especial, manda para o reforço, manda para outro lugar, porque aqui nós trabalhamos com os normais. Esses outros diferentes, os professores não estão preparados para atender. E essa diferença, ela era atestada, como hoje é atestada ainda por um laudo médico que mostra que ele tem um problema qualquer ligado à deficiência, ligado mesmo ao próprio público-alvo da educação especial,
E antes, até que não era nem público-alvo da educação especial, como, por exemplo, quem tem um distúrbio de atenção, não é público-alvo da educação especial. Quem tem um problema de dislexia, não é. Quem tem uma dificuldade de aprendizagem em matemática, por exemplo, também não é público-alvo da educação especial. Mas eles iam pelo embrulho. Tendo um laudo que tem a ver com uma interpretação da deficiência biomédica, e tendo o laudo, o menino está qualificado para ser um menino da educação especial. Ora, mesmo que ele tenha um laudo que caiba dentro do público-alvo de educação especial, ele não necessariamente vai ser um aluno da educação especial, a não ser que ele tenha necessidade de atendimento especializado. Então, antes, esse modelo que era médico, que localizava a deficiência na pessoa, agora está deslocado esse modelo para o meio, para o que nós chamamos de modelo social e dos direitos humanos. O modelo social desloca e diz assim: a deficiência está no meio, porque ela impõe barreiras que dificultam o acesso desse público-alvo à educação, que dificultam o acesso ao meio ao ambiente de trabalho, ao ambiente familiar, ao ambiente social em geral. E esse deslocamento, esse entendimento de que a deficiência não está na pessoa, mas ela está no meio, que apresenta barreiras para que essa pessoa possa ter acesso a esse meio, mudou o sentido do trabalho da educação especial. Ela não trabalha mais sobre a deficiência intelectual, a deficiência. Ela tem esse público-alvo. Por exemplo, uma pessoa com deficiência intelectual não é um aluno que precisa de um professor de educação especial especializado em deficiência intelectual. Um aluno de deficiência física não precisa mais de um professor especializado em alunos com deficiência física, com surdez, com deficiência sensorial, como a outra, como a deficiência visual e outras que vocês conhecem. Porque a educação especial trabalha em cima das barreiras do meio e não em cima do que define, alguém define como deficiência um problema de um determinado aluno ou pessoa. Aí vocês vão dizer, mas como isso é possível? Que negócio é esse? Então essas pessoas não têm deficiência? Sim. Mas a deficiência não define essa pessoa como um todo. Guardem bem isso. Se você, por exemplo, é uma pessoa que não enxerga quase nada e tem um óculos que faz você enxergar, você não tem mais uma deficiência visual. Porque o óculos foi um recurso que, uma vez estando no seu rosto, dá acesso a você a aprender como todos os seus colegas numa sala de aula.
se você for um aluno. Dá condições de você andar na rua sozinho, dá condições de você enxergar perfeitamente e viver como os demais. A própria deficiência intelectual, que é uma deficiência que não tem propriamente um recurso específico que a gente possa oferecer para essa pessoa, como um óculos, como alguma coisa material, o acesso dessa pessoa à sala de aula significa que essa criança tenha o direito, como todas as demais crianças que não têm uma deficiência intelectual, por exemplo, têm o direito de aprender segundo a sua capacidade um mesmo assunto. Por exemplo, se eu ensino para um grupo de pessoas um metro quadrado de alunos, tem alunos que vão saber X, Y, Z, como qualquer outro, tendo ou não uma deficiência intelectual. A gente pensa que não é bem assim, que aquele que decorou e consegue reproduzir tudo aquilo que a gente ensinou sobre metro quadrado na sala de aula, aquele que decorou e sabe reproduzir, esse aprendeu. E aquele que não consegue, não aprendeu. Isso não é verdade, porque decorar para ir bem numa prova não significa ter aprendido de fato alguma coisa. A gente aprende quando a gente tem capacidade para aprender, interesse, curiosidade por entender alguma coisa. A gente não aprende quando a gente é treinado a imitar e a reproduzir, como a maior parte dos alunos faz, para dar conta da escola tal qual ela é hoje, agora. E porque a escola não muda, ela tem muita dificuldade de conviver com todo tipo de conhecimento, com todo tipo de capacidade que existe numa sala de aula. Os professores nivelam, as escolas nivelam, as secretarias de educação nivelam, os exames externos nivelam a capacidade que os alunos têm que ter para estar na primeira, na segunda, na terceira, no quarto ano. Isto é conversa mole para boi dormir, porque não é pela resposta correta numa prova que a gente pode dizer que a pessoa tem, de fato, capacidade para entender o que escreveu. Nós podemos afirmar que ela tem capacidade de reproduzir o que foi ensinado, o que é uma coisa muito diferente. Então, eu estou contando tudo isso para dizer a vocês que a inclusão ela tem muita dificuldade de passar do modelo biomédico para o modelo social e dos direitos humanos, porque o modelo biomédico certifica que aquela pessoa que tem uma certa deficiência é o diferente, é a pessoa que não se assemelha aos demais que estão na turma dela. Ocorre que ninguém pode fazer essa seleção, nesse sentido de que todos nós, seres humanos, somos diferentes, e não apenas aqueles que têm deficiência, que têm
autismo, que tem superdotação. Não. Porque, assim como eles têm, por exemplo, uma deficiência intelectual, e são considerados diferentes por isso, nós também somos considerados diferentes. Por quê? Porque a gente é uma pessoa que não tem a mesma altura que todo mundo, não tem os mesmos gostos de todo mundo, não é igual a ninguém. Nós somos seres singulares, todos. E um atributo qualquer nunca vai nos definir. Se a gente aprendeu isso, nunca mais a gente diz que uma criança é especial, que uma criança tem uma deficiência, que uma criança é deficiente, que uma criança autista, tem problemas psiquiátricos, tem problemas. Não. Todos nós temos um nome. O nome é alguma coisa que diz respeito ao que nós somos por inteiro. E mais do que isso, cada um de nós, além de tudo isso, de sermos seres singulares e de não podermos ser comparados a ninguém, sermos seres absolutamente diferentes, nós estamos sempre interiormente nos transformando, nos multiplicando, nos diferenciando. Até morrer, nós estamos nos diferenciando. Nós não somos os mesmos a cada instante. A cada momento, nós estamos nos tornando aquela pessoa que somos. Nunca estamos acabados. E mais do que isso, nenhum atributo nos define como inteiro. Por exemplo, uma pessoa que tem um derrame cerebral, que teve, ela não é definida pelo derrame cerebral. Ela tem um derrame cerebral, mas ela é a dona Maria Cecília, que tem 45 anos, que tem 3 filhos, que é isso, que é... Conforme ela vai vivendo, ela vai se tornando cada vez mais diferente e com mais atributos. E esses atributos são incontáveis, como o AVC, que a gente está levando em conta para dizer que ela é diferente das demais. Então, uma pessoa com deficiência intelectual não é o diferente. Aquele que é diferente da sala dele, dos meninos que são colegas dele, porque não tem uma deficiência intelectual. Primeiro porque, além da deficiência intelectual, esse menino é muito mais coisa. E os outros têm outras coisas. E essas coisas não são boas e não são ruins. Essas coisas pertencem a nós todos. Não exclusivamente, portanto, alguns são diferentes. Todos nós nos diferenciamos uns dos outros e estamos num processo de constante transformação. Então, pelo amor de Deus, não digam mais meus alunos especiais, meu filho especial, meu aluninho com deficiência. Isso é para pôr no protocolo. E é um dado apenas que a gente põe num estudo de caso. A deficiência intelectual é um dado sobre esse aluno. Não é tudo. Agora, a escola precisa entender isso. Porque se ela não entende isso, ela põe esse menino à parte. Como põe à parte, faz o grupinho dos alunos que são diferentes da turma, porque não estão seguindo a turma. Ninguém na escola
tem que seguir turma nenhuma. Ninguém na escola tem que obrigar um aluno a seguir turma nenhuma. Cada um com a sua capacidade. Isto está na Constituição Federal. Então, por que os professores têm dificuldade com a inclusão? Porque trabalham em cima da ideia de que existem os normais e os diferentes, quando todos os alunos são diferentes. Por que os professores não entendem a inclusão? Por quê? Porque a maior parte dos professores, dos diretores, dos pais, dos médicos, dos psicólogos, definem alguém por um único atributo. Aquele atributo que tem a ver com aquilo que eles descobriram naquela pessoa. Mas o que foi descoberto num diagnóstico não é a pessoa inteira, tá? Então, isto precisa ser entendido para que a gente possa entender a educação especial hoje e principalmente a escola inclusiva. Nós já falamos o que é inclusão, agora vamos dizer por que a inclusão. Em primeiro lugar, porque a nossa Constituição, a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, são documentos que nós precisamos conhecer, assim como conhecer a Política Nacional de Educação Especial de 2008, para entender que nenhum aluno é um aluno considerado um aluno a partir do seu laudo médico, psicológico, fonoaudiológico, psicopedagógico. Esses laudos não correspondem à pessoa como um todo. É essa característica humana de estar sempre se diferenciando. A educação especial, na política de 2008, levou em conta isso. Então, ela deixou de atender todo mundo e passou a ser uma modalidade escolar cujo público-alvo não é mais aquele monte de aluno que ela tinha. Aluno com dificuldade, aluno que não frequentou a escola, repetente, aluno com distúrbio de atenção, distúrbio XYZ que veio num laudo, alunos com autismo, problemas psiquiátricos, superdotação, não. Antes, ela pensava assim. Agora, a educação especial tem 3 grupos de público-alvo, como está escrito aí: alunos com deficiência, transtornos do espectro do autismo e altas habilidades, superdotação. Então, a partir da política de 2008, a educação especial deixou de ser substitutiva do ensino comum. Então, um professor de educação especial não faz reforço, não ensina na sala de recursos multifuncionais o aluno para que ele vá bem na sala de aula, não repete aula, não alfabetiza aluno, não trabalha com nenhum conteúdo escolar, porque a educação especial deixou de substituir o ensino comum. E ela passou a ser complementar, suplementar da formação do aluno. E ela não existe mais no ensino básico, ela vai também até o ensino superior. O ensino superior também tem de ter educação especial. E essa mudança é brutal, porque ela acabou com as classes e as escolas especiais. Se existe no município de vocês, há 12 anos isso já acabou. Há 12, não é 1 ano, 2 anos. E se o professor de educação especial é um professor que pega o menino
tira da aula, ou então manda o menino voltar no outro horário para dar aulinha para ele, para dar joguinho para ele aprender número, aprender letra, se alfabetizar, acompanhar a turma. Esse professor não é da política de 2008, é da política de 94. E se ainda mais, se ele não é um professor que sabe estudar um caso e fazer um plano de atendimento para esse aluno, que não trabalha com conteúdo escolar, ele não é um professor de AEE. Tudo isso está escrito na Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, desde 2008. Se não está acontecendo nas escolas de vocês, vocês como professores de educação especial, principalmente, mas também os professores de educação comum, precisam se inteirar, porque faz 12 anos que mudou. 12 anos. O conteúdo da educação especial não é o conteúdo que substitui o ensino comum. O professor de educação especial, quando conhece o que o aluno necessita, por exemplo, quando ele conhece o código Braille, ele pode ensinar o código Braille. Mas se o aluno precisa aprender o código Braille, porque essa é uma barreira para o conhecimento dele, o que ele precisa? Ele precisa ir buscar um professor que ensine esse menino o código Braille. Às vezes não é nem professor, é um cego da cidade que conhece o código. Mas precisa ir até essa pessoa, conseguir que essa pessoa venha ensinar. Tem dinheiro para isso? Tem. Porque se esse aluno é aluno da educação especial, ele recebe Fundeb em dobro. Aonde está indo esse dinheiro? Então, a educação especial mudou muito. Então, para que a gente ensine numa sala de aula única, todos os alunos, há que mudar o ensino. Porque senão, o que está acontecendo na maior parte das escolas? Adaptações curriculares, flexibilização de atividades. Vou dar uma atividade mais fácil para ele, vou dar uma prova especial para ele. E a professora de educação especial, ela é psicopedagoga, ela é isso. Quem falou que uma professora de educação especial tem que ser uma psicopedagoga? Aonde está isso na política? Como que a gente tem avaliado essas crianças? Não só as crianças da educação especial, mas os nossos alunos. Nós procuramos saber o que eles nos dizem que eles aprenderam, ou é a gente que dá a nota em cima daquilo que eles escreveram na prova? Será que um professor é tão simplório que ele acredita que o que está escrito numa prova é o que o aluno sabe? É impossível isso, gente. Como que a gente toma atitudes como essa, faz um aluno repetir de ano porque não alcançou nota? Como que essa nota foi conseguida? Como o professor sabe o que está atrás dessa nota? Que oportunidade ele deu para o aluno dizer o que ele foi capaz de aprender segundo a sua segundo a sua capacidade? Se ele evoluiu naquele conhecimento, daquilo que ele já sabia antes de ter tido a aula, se ele saciou a curiosidade dele sobre aquele assunto, se ele aprendeu o suficiente ou ele quer mais,
Essas são as grandes mudanças trazidas para uma escola para todos. Mas o que a maioria das escolas faz? Põe o menino do lado, faz adaptação de atividade com objetivos facilitados, atividades mais simples, mais fáceis. O que é isso? Isso é exclusão da mesma forma, porque esse menino está na sala junto com os colegas, mas não está fazendo com os colegas as atividades a partir da sua capacidade, do seu interesse. E sendo avaliado à parte, quando ele tem que dizer, nós temos N formas das pessoas explicarem o que aprendeu. Pode desenhar, pode falar, pode escrever numa folha, pode responder a perguntas não sobre os assuntos estudados, mas o que os assuntos estudados fizeram você sair de um entendimento para outro, por exemplo, a respeito de metro quadrado. Você acha que criança nenhuma sabe o que é metro quadrado? Pode não saber metro quadrado, mas mora numa casa, pisa em cima do que é área, mas não sabe como é que a sala, o quarto é medido. Se ele aprendeu, pelo menos, se ele não sabe medir, mas aprendeu que pode medir o quarto e a sala, e que aquilo chama metro quadrado, já é um grande avanço. Agora, se vocês consideram que isto não é capacidade suficiente, aí entra um problema maior ainda, que é isso que a gente vê. É a exclusão por repetência. São coisas muito novas, né? Então, o mais novo de todos é o atendimento especializado, o AE, educacional especializado. Eu escrevi errado aqui. É um novo serviço da educação especial, que não é mais substitutivo, que é complementar, que tem que constar do projeto político-pedagógico. Ou seja, toda escola precisa ter AEE. AEE não precisa ser exercido por pessoa que tem outro título que não seja de professor. Quem deve ser escolhido? Um professor que tem capacidade de articulação, que conhece a cidade, que vai atrás das coisas que os alunos precisam, que conhece a escola, que conhece os colegas. Porque ele precisa proporcionar acesso, permanência e participação do aluno. Na escola, na cidade, na casa. E, para isso, ele tem que fazer um estudo do caso. Tem professor que se diz professor de educação especial, de AEE, que atende um aluno atrás do outro na sala de recursos. Isso é escola especial, classe especial. Onde que isso está escrito na política? Aonde vocês aprendem, a não ser na política? Tem que pegar a política, ler, estudar e fazer o que está escrito. Por isso que há 12 anos existem cidades que não têm professor de AE. Por que precisa esperar vir um professor de AE formado aonde? AE sempre é uma especialização, nem sempre tem um aperfeiçoamento. Os melhores professores são aqueles ótimos professores da escola que conhecem. Como gestor tem que ser escolhido como uma pessoa da escola que tem essa capacidade. O professor de AE pode ser escolhido dentro da escola como professor que tem capacidade de estudar as barreiras físicas, de comunicação, linguísticas,
barreiras atitudinais, professores que dizem na cara, este é o meu aluno especial. Você sabe que isso não se diz, porque todos os alunos têm peculiaridades, especificidades, não é só aquele. Isto é uma barreira atitudinal. Vocês gostariam de ser chamadas de, essa é uma professora, ela está aqui, mas ela é especial, sabe? Mas dizem, isto é uma barreira atitudinal. Além disso, ele tem, não só de reconhecer, como estudar cada caso, indicar e ensinar o uso de recursos de apoio. Às vezes o aluno precisa só de uma prancha maior na cadeira de rodas dele para ele escrever, porque a cadeira de rodas não encosta na mesa. Essa é uma barreira física. Tecnologia assistiva, óculos, computador, programa para cegos escreverem no computador, cartõezinhos com figuras, porque as pessoas não sabem falar, mostram os cartões. Eu não estou aqui hoje para ensinar atendimento educacional, mas eu estou dando uma geral para vocês. E tem que fazer um plano de atendimento individualizado que muda, porque todos nós mudamos, nos diferenciamos. Então, não podemos ficar com um plano o mesmo para todo mundo, porque a gente é deficiente. Então, esse menino é deficiente intelectual, então é aquele joguinho, aquele outro, porque ele tem problema motor, porque ele tem problema de atenção, porque ele não tem sequência lógica, porque isso não existe. E muito menos professor de educação especial não faz atividade pedagógica no seu trabalho. Era isso que eu tinha. Então, por quê? Muito simples. Por que um professor ele é um professor de educação inclusiva? Porque a inclusão é um direito. Estar com é um direito. Estar junto não implica num direito que as pessoas elas têm assegurado. Elas têm assegurado o direito de estar com os seus pares da mesma idade na sala comum, serem matriculados nas salas comuns. E nós, professores, e especialmente os professores de educação especial, junto com os professores daquela criança, professores da escola, a gente precisam descobrir as barreiras pelas quais esse aluno tem dificuldade de acesso ao conhecimento. E uma das barreiras é a pedagógica, mas não só para esse aluno, para todas as crianças da escola. E como fazer? Mudando a escola, porque a educação especial mudou. Mudar a escola comum. Mudar como? Dar voz para o aluno. Não transformar o aluno no modelo e fazer de alguns fora da forma. Mudando a escola, na avaliação, não considerar só aqueles que têm notas altas, mas a capacidade de cada um aprender e, principalmente, dar voz aos alunos para que digam o que aprenderam e o que não conseguiram. Isso é uma grande mudança para a escola. Não acreditar nas avaliações externas. Uma outra grande mudança do como fazer, é trabalhar com o professor de AE em cada escola, em cima das barreiras que estão impedindo este aluno
de frequentar a escola como qualquer outra criança. Tem barreiras que são simples, tem outras que são mais complexas, mas sempre há o reconhecimento de uma barreira e um jeito da gente ir atrás, para que essa barreira seja retirada e essa pessoa tenha condição de frequentar a escola como as demais. Bom, era isso que eu tinha que falar. Agora eu quero ouvir de vocês as perguntas naquilo que for útil. Eu quero voltar aqui, eu não estou conseguindo voltar. Não, a senhora já é, professora, a senhora. Como? A apresentação já se encerrou. Já Só a voltou? senhora agora aparecendo, já. Eu queria ver como é que eu vou fazer para voltar aqui. Eu acho que eu tenho que entrar de novo. Eu vou entrar de novo. O que você acha? Não, a senhora está normal aqui comigo já. Aperte o Já? ED que eu já tirei. Então tá bom. Já. Essa. Pronto, voltou. Eu votei é porque eu ainda estou aqui no meu. Já, aqui já. Já? Deixa eu voltar aqui, se eu consigo. Ué, por que eu não consigo voltar? Bom, eu não preciso aparecer. O importante é, para mim, o importante é que vocês estão me vendo, tá bom? Deixa eu ver Está aqui. aparecendo aqui a senhora. Agora, espere a professora voltar novamente. E aí nós vamos fazer a pergunta que já enviaram. Deixa ela entrar novamente aqui no link. Pronto. Pronto. Agora sim, voltou. Tem Bom, muitas professora, perguntas? nós temos uma pergunta. Só Uma uma? pergunta da professora, por enquanto uma, da professora Tá bom. Lauriane. Ela pergunta assim, a senhora acabou respondendo, mas pode aprofundar, né? Quais mudanças são necessárias para que aconteça o processo de inclusão nas escolas brasileiras nos dias de hoje? Muitas escolas já mudaram. As mudanças necessárias, eu disse no como fazer. Como fazer? Entender, em primeiro lugar, o que é inclusão. Que inclusão não é estar junto, é estar com. Então, se todas as crianças têm que estar na escola, elas não podem estar juntas na escola. Todas as crianças precisam ter, na escola, convivência, um ambiente comum, e não serem crianças que estão na escola convivendo não, à parte, junto, ali, com uma professora à parte, com uma sala à parte, como antes existia, que eram as salas especiais. Então, a criança tem que estar na escola, na sala de aula, com toda a assistência da escola, para que qualquer barreira que essa criança, esse jovem, tenha na escola, seja eliminada e ele possa conviver com todo mundo. Tipo, vai entrar um menino novo na minha sala e ele tem paralisia cerebral. Muito bem. Ele tem o direito de estar lá, mas ele não mexe com as mãos e nem com as pernas. Então, como é que vai ser? Primeiro, a gente não tem que olhar se ele não mexe com as mãos, com as pernas mais.
o que está faltando na minha sala que esse menino não tem condição de assistir essa aula, as minhas aulas. Bom, vamos estudar o caso. Quem vai estudar? Quem vai estudar é o professor comum com o professor de AE. Vamos ver quais são os impedimentos que existem na sala, que barreiras existem na sala, naquele lugar, na escola, para que esse menino possa frequentar. Bom, ele não pode vir se arrastando pelo corredor, entrar na escola e ficar num canto da sala. Então, está faltando alguma coisa. Está faltando o quê para ele? Uma cadeira. A cadeira é uma barreira. A falta da cadeira, desculpe, é uma barreira física que impede esse menino de estar na sala, de chegar na sala, de chegar da casa dele até a escola. Se ele vem no colo da mãe, a mãe não pode ficar segurando ele durante a aula. Então, ele precisa de uma cadeira. Mas é qualquer cadeira? Claro que não. É uma cadeira que tem que atender às necessidades dele. Então, a barreira é essa. Ah, mas ele não usa as mãos. Bom, então, outra coisa, nós precisamos pensar. Como será que ele pode responder? Ah, ele pode responder falando. Como será que pode ser o caderno dele? Um gravador. E quem que vai acionar o gravador? Se ele não sabe, um colega pode acionar para ele, quando ele quer falar e gravar o que ele escreveu, o que a professora falou para ele. Ah, bom, mas ele não pode comer sozinho. Então, como é que vamos fazer? Ué, alguma coisa pode ser feita, dependendo. Na cidade existe alguém que entende de fisioterapia, de terapia ocupacional, que pode dar uma ideia? Não, não existe. Mas como é que ele está acostumado a comer em casa? Ah, em casa ele come com a mão. Bom, na escola ele pode aprender a comer sem ser com a mão? Vamos ver. Que recursos nós poderíamos usar para ele? Uma colher diferente? Aí, pode ser. Vamos testar uma colher diferente, amarrada no pulso. Ah, mas ele não sabe. Ué, mas ele não sabe porque ele nunca usou. Vamos experimentar. Isso quem faz é a professora do AE, porque esse é o conteúdo de trabalho dela. Não é ficar ensinando a ler e escrever. Ah, mas eu conheço um médico, fisioterapeuta, ou então alguém que trabalha com essas engenhocas todas que pode me ajudar, né? A ver se ele tem alguma coisa que ele calça como uma luva para segurar uma colher maior. Vai lá e encontra. E o menino se adapta. Aí tem que não só ensinar ele a se adaptar com aquela colher, como também tem que ver qual é o tipo de comida. Se a comida é uma comida que cai e se espalha, mas para ele, quem sabe, se a comida do meio não serve para ele, nós temos que ver o que no meio pode mudar em termos de comida, para ter um liquidificador, fazer sopa, o que for, que ajude ele a comer. Então, isso se chama estudo de caso. Estudar o que esse menino precisa para ele conviver. E não viver junto com alguém dando comida na boca dele. Isso não é inclusão. Se alguém senta do lado dele e dá comida na boca, por que não é? Porque a inclusão, ela se define pelo fato da pessoa só ela ter um máximo de aproveitamento da sua habilidade. E ela tem habilidades
depende, às vezes, de um apoio, de um recurso para ela poder usar. Ela sabe que a colher vai na boca, mas a colher ela não consegue segurar. Isso que é muito importante vocês perceberem de qual é o serviço hoje da educação especial. O que impede, que é externo a essa criança, externo a esse jovem, a essa pessoa, que pode ser modificado para que ele conviva e não seja apenas uma pessoa à parte, mesmo comendo, mesmo estando sentado na sala. Isso é como fazer. Por que fazer assim? Porque nós somos obrigados a incluir todos na escola. E por que fazer assim também? Porque a inclusão implica em convivência. Ela é estar com e sem ter por detrás um marco legal, como a nossa Constituição, sem ter por detrás uma legislação, um marco teórico como a política nacional, que deslocou da pessoa para o meio o problema, para a gente resolver, para essa pessoa poder utilizar a sua capacidade. Isso, se não for pela possibilidade da escola não ser uma escola que se apoia num modelo para julgar quem pode ou não ser incluído, se a escola passar a não se apoiar mais nesse modelo de aluno, nesse modelo de prova, nesse modelo de entendimento de um conteúdo curricular, os conteúdos são o mesmo para todo mundo. Cada um é capaz de compreendê-lo de acordo com as suas possibilidades. Isso não é coisa só da educação especial, é para todo mundo. Agora, como é definido o modelo? O aluno tem que se ajustar a ele. Tem que ser alguém que, mesmo que não entenda, tem que responder certo para passar de ano. Então, o porquê, o quê e o como fazer implicam em que a gente estude, entenda o que é a inclusão, entenda o que é a educação especial, na perspectiva da inclusão, e faça as coisas acontecerem como elas foram redefinidas, porque elas não foram redefinidas para estragar a vida do professor, para estragar a vida da família, para estragar a vida do menino. Ao contrário, minha gente, elas vieram para melhorar a situação de todo mundo. E como ninguém não, pelo amor de Deus, isso é muito injusto. Como, no geral, as pessoas preferem o prato pronto do que fazer a comida, elas desconhecem o que é preciso fazer para comer um pato no tucupi, não é? Desconhecem? Comem qualquer porcaria. E, quando perguntaram, comeu pato com tucupi? Comi, é bom? Nossa, pelo amor de Deus, não me fale nisso. É a mesma coisa que a gente vê com a inclusão. Como não sabe, como não tem ideia do que tem que fazer para ficar uma coisa como verdadeiramente é, sai um pato no tucupi daquele jeito e a gente faz um julgamento errado, coisa assim, né? Eu confio nos professores que estudam, que querem fazer as coisas certas, que vão até o fim, que discutem, que leem, porque é lógico que eles são uma maioria.
Porque se não fosse, a gente não tinha 92% dos alunos das escolas, desculpe, da educação especial nas escolas comuns. Tem 92%. Portanto, os pais estão fazendo o papel deles, ou seja, pondo os filhos na escola. Agora, nós, nem sempre. E é por isso que a gente está aqui para alertar vocês que é maravilhoso esse serviço. Quando a gente sabe como é que se faz. Quando a gente não sabe, a gente tem um trabalhão do mesmo jeito como aquela pessoa que vai fazer o pato do tucupi e não sabe como faz, só tem uma ideia, porque um outro falou que era assim, e na hora de fazer faz uma porcaria, não come, o outro olha com cara assim torta para aquilo que apresentou como prato principal, que aprendeu, aonde? Não aprendeu. Ouviu falar, não sabe as medidas, não comprou no lugar certo. Vocês entenderam? Estudem bastante. Tenho certeza que vocês vão fazer bonito se já não estão, porque eu não conheço, tenho muito pouco conhecimento, não tenho direito de dizer o que vocês estão fazendo ou não. Mas a maioria das escolas tem grande dificuldade porque não sabem de fato como fazer. Não sabem de fato por que tem que fazer. E não sabem de fato o que é inclusão. Vocês, pelo menos, estão sabendo. Inclusão é estar com, em qualquer ambiente. Não é estar junto. Por quê? Porque o mundo de hoje e todos os marcos teóricos brasileiros nos fizeram admitir que não se pode segregar ninguém. E como fazer? Na escola, mudando a escola. Na sociedade, também. Isso está acontecendo aos poucos. A gente não via tanto movimento em favor de negros, mulheres, transexuais, bissexuais, não. Como a gente não ouvia falar em inclusão escolar. Agora, não adianta só mudar, tem que mudar para fazer certo. Isso eu sei que vocês vão fazer como o melhor pato no tucupi que a gente vai comer. É ou não é, meu Carlos? Por isso que eu estou aqui. Se vocês precisarem de mim, para leitura, para coisas que vocês querem estudar, eu posso mandar para vocês um material muito bom de atendimento educacional especializado para vocês estudarem, um estudo de caso prontinho para vocês utilizarem. Eu tenho um monte de material e eu adoro fazer uma live em lugares que dificilmente eu poderia ir, porque eu já tenho mais idade para fazer o que eu fazia há 12 anos atrás, que eu pegava qualquer... Nossa, eu tive em ter fé. E muito antes, nossa, se vocês soubessem, eu fui do Projeto Rondon, eu estive em Belém, na Secretaria Municipal, fui para, como é o nome daquele... Estadual. Fui para a Ilha de Marajó, foi maravilhoso, maravilhoso. Isso nos tempos, assim, de 2010, 2009. Nem sei se eu iria mais agora, que é tão longe, mas nós estamos aqui, não tão longe, tão perto, né? O que puder, eu pudesse... Contem comigo de coração, viu? Adorei conhecê-los. Verdade. Que eu não vi o rostinho de cada um, mas eles estão todos representados no João, que me parece ser uma pessoa adorável. Obrigado, Sora. Eu acho que eles ficaram envergonhados para não fazer pergunta, ou já foram contemplados, né, com todas as suas dúvidas. Mas para mim não precisa ter vergonha nenhuma. A professora
Alzira, né, ela cita aqui um trecho eu acho que é dos e contrapontos, na página 40, que diz assim: a educação inclusiva tem sido caracterizada como um novo paradigma que se constitui pelo apreço à diversidade como condição a ser valorizada, pois é benéfica à escolarização de todas as pessoas, pelo respeito aos diferentes ritmos de aprendizagem e pela proposição de outras práticas pedagógicas, o que exige ruptura com o instituído na sociedade e, consequentemente, nos sistemas de ensino. Quem é que escreveu isso? A professora Alzira, que fez essa observação, é uma citação do seu livro Inclusão Escolar, Pontos e Contrapontos. Ah, faz bastante tempo isso, né? Muito bem. E o que ela acha disso? 2006. Ela está escrevendo aqui ainda, está mandando. Ela coloca também assim, professora, na dinâmica da escola, antes de concluir, né, ela é professora, também ela está como professora no atendimento educacional especializado. Ela diz assim: na dinâmica da escola, somos levados a ajudar os alunos no entendimento e realização das atividades escolares na sala do AEE. E Isso isso não vem uma. tá É isso que há uns. No ano de 2017, eu acho, nós realizamos em São Miguel o segundo encontro regional de educação especial e inclusão, que contou com a presença da professora Rosita Edel. E claro. ela falava, o tema era atendimento educacional especializado, faces e interfaces. E era uma das discussões que se colocava, era como trabalhar, né? O que fazer dentro da sala do AE, o trabalho que tem que ser desenvolvido. Em sua fala, a senhora já falou um pouco, e eu acho, isso nós comentávamos nos bastidores, né, professora, já é um tema para uma nova live, para conversarmos sobre o AE, né, como trabalhar, o que fazer, porque nós ficamos com essa dúvida, se pergunta às vezes, né, o que é que o professor faz na sala, afinal? O que é que o aluno vai fazer, afinal, para ali? Ele estuda. Uma das perguntas, professora, é como que acontece... Calma, deixa eu pegar aqui. Como os alunos podem ser avaliados, desculpa. Como? Como Eu os não entendi. como os alunos da educação especial podem ser avaliados? Sim, eles devem ser não avaliados, mas estudados a partir do estudo de caso, que isso que eu queria ensinar para vocês fazerem. Eu tenho um texto que eu gostaria, se fosse possível, que vocês... que eu mandasse para você, João Carlos, e você passasse para os professores das escolas de Tomé Açu, de maneira que eles lessem, eles tomassem consciência do que é, não a interpretação de uma pessoa que vocês tiveram ou de outra. O que eu estou trazendo para vocês é a própria política. E eu escrevi essa política junto com a professora Cláudia Dutra e outros professores. Agora, as interpretações é que são os problemas. E aí começa essa história de fazer uma atividade específica na sala de recursos. Não é para isso. A sala de recursos multifuncionais não é uma sala de reforço e nem para ensinar conteúdo. Eu queria que você perguntasse
para todo mundo aí, porque você tem todo mundo aí assistindo, se gostariam de receber esse material, que é curtinho, é uma delícia de trabalhar, para saber o que é um estudo de caso, como que a gente avalia a criança, como que a gente faz um plano para essa criança, que atividades a gente trabalha, como a gente trabalha na sala de aula. Eu gostaria que o pessoal que estivesse me assistindo, né, eles pudessem tomar conhecimento do que é o atendimento educacional especializado, para a gente ter um próximo encontro. O que você acha? Sim, seria bom, professora. São Miguel. Inclusive, eu estou voltando agora a utilizar novamente o site que eu tinha há um tempo. Então, eu posso deixar disponível para download esse material no site, como também pelo meu canal no YouTube, professor João Carlos, onde essa live vai estar depois disponível, né, para que todas as pessoas possam acessar. E eles já estão respondendo aqui, professor, que eles querem sim o material. Ah, que bom! Nós vamos estudar e nós vamos conversar sobre ele. E nós vamos ter uma live deliciosa. Sim. Nós estamos, professora, com o objetivo de realizar um encontro, um webinário, né, voltado à educação especial. Desde já, sinta-se convidada também a contribuir conosco nesse evento. Com Né? muito Como nós prazer. não podemos ainda fazer presencial, né, nós vamos fazer de forma virtual, uma parceria com o Departamento de Educação Especializada da Universidade do Estado do Pará. Então, aqui Seria interessante convidar algumas pessoas que fazem parte do meu laboratório. Sim, pode ser também. Nós Você estamos entra em vendo contato isso. comigo. Sim, sim. Então, feito o convite, pode ter certeza que eu estou entrando em contato. Mas antes desse eventão, eu quero um eventinho aqui conosco, para estudar o que é o AE. Conversando, Quando professora, para vermos o dia e realizar. Então, vamos Olha, fazer isso. pessoal, a sugestão que vocês dão para nós realizarmos essa próxima live sobre o AEE, né, a forma específica de se trabalhar com atendimento educacional especializado. Então, vocês podem estar colocando depois aí pelo Facebook as datas, os dias que vocês acham interessante. Vou estar conversando com a professora Mantuan e, em breve, nós iremos realizar esse evento. E eu posso mandar para você amanhã esse material? Pode sim, professora. Eu mando por onde? Eu vou lhe enviar o meu e-mail. WhatsApp? Ou pelo WhatsApp, o que for mais cômodo da senhora. Eu vou mandar pelo WhatsApp para você. É muito simples. Inclusive, a própria secretaria, se quiser, pode fazer um livrinho dele. Ok. Se você quiser juntar o pessoal de São Miguel, mas tem que estudar. Ó, porque eu não vou explicar mais. Nesse dia, nós vamos só fazer perguntas. Ah, então fica mais para não ficar esse monólogo. Ai, o monólogo é difícil e fica chato, fica escutando. Aqui em casa o pessoal, quando estão escutando lives, eles pegam pipoca. A minha família é meio preguiçosa para fazer isso, sabe? Mas o que eu acho é o seguinte: nós temos que aproveitar bastante o tempo dessa pandemia e entender bastante de tudo isso que ficou para trás, né? Verdade. Mas eu acredito muito num professor bem informado. Vocês gostaram? Os comentários, professora, estão aqui hoje, respondendo que querem sim o material. A Roseli está respondendo que ama os seus livros, uma leitura muito boa. Né?
Tem alguém, acho que é Kelly. Deixa eu ver se é Kelly. Eu acho que é Kelly que disse que na dissertação, ou no TCC dela, a senhora foi uma das referências bibliográficas do trabalho. Obrigada. Deixa eu procurar. Agora eu quero Isso. saber, É quem não Kelly. gostou de nada, que tá louco da vida comigo? Mas é bom, é bem esclarecedor, porque nós temos, apesar de ser 26 anos que se fala em educação para todos, né? A Declaração de Salamanca, há 12 anos o AE, e nós ainda vemos que existe esse trabalho de passos curtos, às vezes quase parando ainda com o trabalho voltado à educação especial. E a política de inclusão, como a senhora bem colocou, a política nacional, ela é o que baseia, é o que vai dar norte aos nossos trabalhos, porque muitas vezes nós temos as dúvidas, assim, né? Quem é o professor que vai estar na sala do AE? Né? Qual a formação e tudo? Então, mesmo bem, foi bem esclarecedor, e acredito que essa live voltada à política será mais ainda, porque quem A tem as gente faz dúvidas consegue esclarecer. especificamente no AE, viu? Muito bem. Então, nós vamos encerrando agora, né, professora? Já são 9h35. Tá Passou bom, né? rápido, né? Tá Passou. bom. Mas fica aí esse convite. Agora não o convite à professora Mantuan, mas o convite a todos que estão nos acompanhando para participarem dessa próxima live sobre o Você AE. me avisa quando? Para eu ver direitinho o Isso, horário, o dia. Eu tenho um monte de coisa. É no mês de ok. setembro. Provavelmente, professora, nós podemos fazer agora em setembro. Todo mundo tem que estudar, hein? Se não estudar, já sabe, o pato no tucupi. Acho que a maniçoba que demora um pouco a mais, professora. O que é maniçoba? Eu quero conhecer. A maniçoba, professora, ela é uma comida feita da folha da mandioca, né, a maniva. Então, Sei. ela é cozinhada durante, no mínimo, 7 dias. Ah, E ela é como se fosse, mais ou menos, a feijoada paraense, né? Todos aqueles ingredientes da feijoada, fora o feijão, que vão no lugar, na maniçoba, né? A folha da maniva substitui o feijão. isso é uma delícia. Sim, eu gosto bastante. A folha se desfaz e engrossa. E ela é moída, né? A folha, ela é moída e vai sendo cozinhada. Nossa, eu adorei. E tem o Olha, açaí, né? eu fiquei louca pelo ver o peso. Eu levantei, acho que era umas 3h30 da manhã, para ver a chegada dos barcos com açaí. O Foi açaí. lindo aquilo. Eu fui com uma professora, eu fui visitar a igreja do Círio de Nazaré, fui no Museu Goethe. É espetacular a cidade, né? Sim, É linda. sim. Aquelas ruas com as árvores, com as mangueiras. Eu fui num restaurante que eu queria saber se existe. Nunca comi uma comida tão gostosa. Ele ficava num quintal. Você conhece esse restaurante numa rua principal? Eu acho que é próximo à Basílica, né? Próximo da igreja do Círio. Olha, eu nunca comi uma comida tão boa na minha. Todo mundo me indicava esse lugar. Aí a professora que estava comigo, infelizmente não me lembro o nome, são muitos anos. E ela me levou nesse restaurante. Você abria a porta da casa e ia lá no fundo. E lá no fundo, ele tinha umas mesas, comida maravilhosa. Eu fui naquela estação que tinha sorvete de tudo. Era Doca, o que era ali? A No Estação centro. das Docas. Oh, coisa linda. Eu fui numa praia do Rio,
que tinha umas mesinhas, tinha uns lugares para a gente tomar uns aperitivos. Você sabe onde é? Não, esse é um... Não tem mais? Não, deve ter, eu não conheço. Você não conhece. Outro lugar que eu adorei foi Marajó. Marajó, fiquei na casa de uma senhora. Ai, que mulher maravilhosa. Eu tenho até hoje, eu preciso procurar uma toalha que ela me deu, que ela bordou. Eu fiquei hospedada na casa dela. O cheiro do sol da casa dela era a coisa mais deliciosa. Que casa mais gostosa, meu Deus do céu. Provou do queijo de búfala? Claro! Que lugar fora de série, não é? Muito bom, muito bonito, Marajó. Essa região que vocês moram é uma região que não pode ser estragada por ninguém. Verdade. Olha, professora, continuo comentando aqui, né? A Adriana, a professora Adriana Silva, colocando, né, que ela gosta muito de trabalhar nessa área da educação especial. E também tem uma mensagem aí, olha, especial para a senhora. Professora, sei fazer uma maniçoba gostosa. Quem sabe posso mandar para a senhora em breve. Da professora Ilza. Não fala nisso, não. Não me fale nessas coisas. Eu sou uma comilona inveterada. Na minha família dizem que é de tanta maldade que eu tenho que eu não engordo. Mas eu como. Eu sou suspeito em dizer sobre essa maniçoba. Realmente, essa maniçoba é muito gostosa. Nossa. Ela é a minha mãe, professora. Olha, se agradece. Pelo menos eu quero ver esse prato. Quem sabe não dá para a gente ver as meninas, né? Pois é. No próximo, vou ver se eu consigo fazer, se nós conseguimos fazer pelo próprio Facebook, que assim daria para a senhora interagir, né? Pelo aplicativo fica um pouco complicado. Eu ia adorar, porque eu ainda estou me adaptando a essas tecnologias. Você, pelo visto, é alguém que está por dentro, né, João Carlos? Eu vi até na live. Você põe ali, não perca hoje, não sei o quê. É legal. Eu adoro. Eu adoro. Faz um tempo que eu tento trazer a senhora no encontro aqui no Pará. Não consegui, né? Mas consegui pela live. Na verdade, no evento, na época que eu entrei... casa com você. Eu sou de casa. No evento, na época, a senhora parece que a senhora estava fora do país, uma coisa assim, não pôde participar. Não foi, hein? Eu acho que, se eu não me engano, 2017, professora, em outubro, que a senhora indicou uma professora da Universidade do Ceará. A professora Rita. Isso, professora Rita, isso mesmo. Eu estava viajando. Eu me lembro de ter indicado ela. Eu adoro, ela mora perto, né? Sim. Aí também coincidiu, né, as datas com a agenda dela, não teve como ela vir, e aí nós tivemos a presença da professora Rosita. Mas teria sido tão bom se a Rita tivesse. Que pena. Bom, João, agora eu vou te... Obrigado, professora, agradeço. Agradeço a senhora. Imagine, eu agradeço conhecer vocês. É uma honra. É maravilhoso conhecer. Sim, é uma honra partilhar essa live com a senhora. Sou, como disse nos bastidores, sou fã do seu trabalho. Muito que obrigada. me levou a trabalhar com a educação especial foram os seus trabalhos, seus escritos. Sempre leio bastante artigos. Estou com esse livro, né? Eu acho que vai ser um jeito de ir aí para me pegar esse autógrafo. Eu ia adorar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar para você a minha assinatura. Vou fazer um papelzinho para você colar. Pronto. E te mando como escaneado. Pronto, consegui o meu autógrafo. Tá bom? Olha, eu quero que você seja portador, porque você é o único que eu estou vendo,
de um beijo para todas as pessoas que assistiram, todo o meu carinho e consideração, e a minha promessa de que eu estarei com vocês bem proximamente, com a mesma alegria e disposição que eu estive hoje, tá bom? Tudo bem, dado o recado, né? Então, muito obrigado, professora. Repito, foi uma honra trabalhar com a senhora. Fique com Também. Deus. Tchau, tchau e até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau para todo mundo. Boa noite. Boa noite.